Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor nosso Deus, pela tua misericórdia, meu Pai, mais um dia, mais uma vez, eu venho trazer essa mensagem e eu peço a inspiração, a direção que vem do teu Espírito Santo, Pai, para que possa haver, Senhor, uma manifestação da tua vontade sobre a vida de todas as pessoas que receber essa palavra, que haja convertimento, que haja salvação, que haja cura da alma, Senhor. E todo aquele, meu Deus, que recebe com sinceridade, eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, que Jesus Cristo esteja contigo. Que o Senhor Deus possa andar contigo no teu coração, que a tua alma seja cheia da alegria pela presença do Senhor. Quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo Jesus Cristo na tua vida. Então se alegra agora, dá atenção à palavra, para alguns poucos minutinhos. Quanto mais você valoriza a palavra de Deus, mais você está valorizando também a Deus. E o Senhor Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te ensinar. Você quer ver o Espírito Santo falar contigo nessa mensagem? Dá atenção. Uma atenção com toda dedicação, para você ver como o Espírito Santo ele vai falar contigo e vai abrir o teu entendimento. Eu sou o pastor Marcos Antônio. A missão aqui é encurtar a distância entre você e Deus. Todos os dias uma mensagem e uma oração, que daqui a pouco a gente vai começar. No finalzinho da mensagem, a gente vai apresentar as fotos da sua família. Se você quer interceder pela sua família, se você quer interceder pela tua vida profissional, tanto a sua como de alguém na sua casa, é só botar o currículo, a carteira de trabalho, talvez é o esposo, é um filho, é a esposa, põe aí a carteira de trabalho, o currículo. Você pode apresentar a causa na justiça, aquelas faturas que você não está conseguindo pagar, vamos suplicar a Deus a misericórdia dele. Olha, apresenta também a chave da casa, a chave do comércio, do carro, da moto, para blindar, proteger contra a inveja, contra o olho grosso, contra as tragédias que acontecem nesse mundo. E não esquece de colocar o travesseiro se você tem problemas para dormir. E o copo d'água é para renovar a tua saúde, tá bem? Então vamos em frente na nossa mensagem, que essa mensagem de hoje eu tenho certeza que é muito importante para todos, que todos entendam o que Deus, o que o Espírito Santo quer falar através dessa mensagem de hoje. Porque muitas pessoas, hoje em dia, que são até mesmo cristãs, porém com muita falta de entendimento, têm desprezado a casa do Senhor. Quer dizer, o templo, a igreja, aquele lugar aonde o povo de Deus se reúne com uma finalidade, apenas para buscar a presença de Deus. E as pessoas estão desprezando como se fosse um lugar sem valor, sem importância, um lugar qualquer. Muitas vezes a gente ouve da boca dos cristãos dizendo assim: Deus está em todo lugar. Quando se fala da igreja, Deus está em todo lugar. E muitas vezes a pessoa ela abandona o seu ministério, onde ela conheceu a palavra, aceitou a Cristo, aonde foi grandemente abençoada,
E muitas vezes ela abandona aquele ministério por qualquer motivo. Por causa de um namoro, a pessoa abandona o seu ministério. Por causa de um trabalho, abandona o seu ministério. E não se deve fazer assim. E as pessoas usam esse tipo de frase: mas Deus está em todo lugar. Para que estar na igreja todo dia? Não é assim? Você já ouviu palavras assim? Pois eu já ouvi muito. Aí as pessoas dizem assim: a igreja é só uma casa. É só uma casa feita pelas mãos do homem. Igreja somos nós. Quantas vezes você já ouviu isso? A igreja somos nós. Realmente, a igreja é o povo. Mas quando a pessoa fala isso para menosprezar o templo, está errado. Isso é um pecado. Então as pessoas usam muito essa palavra, que igreja tem em todo lugar, igreja foi feita pela mão do homem, como se não tivesse valor. Mas se a gente observar, uma igreja, gente, ela transforma uma comunidade. Desde que haja sinceridade na vida daquelas pessoas que estão trabalhando ali na frente daquela igreja. Por quê? Porque ela vai trabalhar no caráter do ser humano. E ela vai trabalhar no caráter da forma mais profunda que existe, lá na alma. Não é uma coisa superficial. Não, quando a pessoa ela recebe a palavra de Deus, que o Espírito Santo toca, aquela pessoa ela se converte. Então muitas vezes é uma pessoa que estava nas drogas, era uma pessoa que tinha um caráter duvidoso, uma pessoa que estava usando de engano, de mentira. Às vezes era um adúltero, uma adúltera, às vezes um filho desobediente, às vezes era um péssimo funcionário, relaxado, preguiçoso e tantas outras coisas mais. E quando a pessoa passa a frequentar a igreja, ele muda, Deus muda aquele caráter daquela pessoa para ele se tornar um cidadão 1000 vezes melhor. Então uma comunidade muitas vezes tinha um bandido, um traficante, um viciado e assim por diante. E essas pessoas elas acabam se convertendo. Não todas, mas algumas. Imagine você tirar um traficante daquela vida. Você tirar um adúltero daquela vida errada. Você tirar um viciado da porta do bar, das esquinas, do ponto de droga. Então, meus amados, isso não tem preço. E é o trabalho que a igreja faz. Restauração de famílias, famílias em guerra, famílias em briga, em discórdia, em contenda, e muitas vezes são restauradas através da igreja. Mas não só para a comunidade. A gente precisa entender que a igreja ela é um lugar muito importante para Deus. Essa palavra aqui, essa palavra que eu li no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 11 em diante, ela mostra isso para nós. O quanto a igreja é importante aos olhos de Deus. Apesar de ser algo construído pela mão dos homens, entenda que é algo dedicado a Deus e consagrado por Deus. Quer dizer que é separado para o uso dele. Você não vai ver na igreja se fazer qualquer coisa. Você não vai ver festa mundana na igreja. Você não vai ver pessoas bagunçando a igreja. Não. Você vai ver ali cultos, louvores, orações, adoração. Tudo que você observa na igreja é sempre dedicado a Deus. Sempre para Deus e não para o homem. Então, quando Salomão terminou de construir o templo, o próprio Deus veio abençoar aquele lugar. Observa que o versículo 12 fala assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Entendo, olha o que Deus diz: escolhi para mim. Foi uma escolha de Deus. Ele queria aquele lugar para ter um lugar onde o povo dele pudesse se congregar, se juntar para adorar ele. E tem mais. Se a gente olha no verso 15, está assim, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então a gente pode chamar a igreja de casa de oração. Por quê? Porque é um lugar onde a gente vai conversar com Deus. Só que é um lugar, meus amados, como eu acabei de falar, que é dedicado a Ele, separado para Ele, consagrado por Ele. É diferente, meus amados. No versículo 16 está escrito assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Presta atenção. Deus diz assim, escolhi,
santifiquei, coloquei nela o meu nome, e os meus olhos e o meu coração estarão fixos nela todos os dias. O que é que você acha dessa palavra? Você acha ainda que a igreja é um lugar qualquer? É só uma casa construída pela mão dos homens? Que é um lugar sem valor? Pois com certeza eu te digo que não é. É um lugar especial para todo cristão. E se isso não é o bastante para te convencer, lembra qual foi a única vez que o Senhor Jesus Cristo ficou furioso? Pois é, Jesus Cristo houve uma vez que o Senhor Jesus ele ficou super furioso, furioso mesmo. Sabe qual foi? Está no livro de Marcos, capítulo 11, no verso 15 em diante, diz assim, ó: E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia, não permitia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então o Senhor Jesus ele entrou furioso, meus amados, furioso, derrubando a mesa, derrubando as cadeiras, né? E enxotando ali os animais e repreendendo aquele povo com muita força. Então, o que eu quero dizer para você? Se o templo é tão importante para Deus, vamos respeitar também. Vamos cuidar também. E o mais importante, vamos estar presente. Talvez eu estou falando com pessoas que desistiram da igreja, que não valorizam mais a igreja, que deixaram de frequentar a igreja. Mas a igreja, meus amados, ela é como se fosse uma escola para nós. Ela não é que a igreja salva, ela ensina o caminho da salvação. Ela vai ensinar o caminho da salvação. Esse entendimento que eu trago para você, eu aprendi aonde? Na igreja. Eu só tenho a agradecer à igreja, eu só tenho a agradecer a Deus o que a igreja fez na minha vida. Porque quando eu cheguei na igreja, eu não sabia orar. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Eu não tinha nenhum contato com Deus sequer. Eu não tinha noção nenhuma do que era céu, inferno, salvação, condenação. Eu não tinha esse caráter, essa honestidade. Eu não tinha temor a Deus para ter um caráter sincero. Porque para mim, tanto faz, tanto fez, morreu, acabou. Então, tudo que eu entendo hoje sobre vida espiritual, sobre salvação, eu aprendi na igreja. Como eu posso desprezar um lugar como esse? Como eu posso desprezar? Não, de jeito nenhum. Às vezes você diz assim, mas a igreja está cheia de gente falsa, hipócritas, pessoas que pregam o que não vive. Aí eu sabe o que eu te digo? Para de depender das pessoas. Para de depender das pessoas e passa a depender da palavra. Porque muitas vezes você vai para a igreja achando que é um clube social, que todo mundo precisa te abraçar, todo mundo precisa te dar atenção, todo mundo tem que ir na tua casa, outro tem que ir na casa de todo mundo. Mas não é assim não. Igreja não é um clube social não. Deus disse: escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. É onde a gente faz os nossos sacrifícios espirituais. Igreja é um lugar de oração, de jejum, de louvor. É comunhão com a igreja, uns com os outros, sim, mas é a mesma fé. É a comunhão, a concordância na fé. Mas cada um come na sua casa, cada um vive a sua vida. E por causa dessa dependência emocional, muita gente fica se ofendendo um com o outro e põe a culpa na igreja. E diz assim, a igreja não tem amor, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu não vou para a igreja por causa disso, eu não vou para a igreja por causa daquilo. E eu só posso dizer uma coisa, vamos se converter. Dependa da palavra e não do homem. E a palavra está na igreja, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, eu apresento, meu Deus, tanto a minha vida como a vida de todas as pessoas que estão recebendo essa mensagem. E eu te peço, Espírito Santo, que acende aquela chama, aquela força, aquela vontade, o desejo de estar na tua casa de oração, Pai. Ah, meu Deus, como é bom entrar pelos teus pátios e dobrar o nosso joelho diante do altar, Senhor,
para poder falar contigo. Como é bom, meu Deus, sentir aquela paz, aquela tranquilidade, Senhor, aquela proteção dentro da igreja, aquele ambiente onde tudo é voltado para Ti e não para o homem, Senhor. Ah, meu Deus, como é bom aprender com a Tua palavra, Senhor, aprender os Teus ensinamentos. Como é bom, meu Pai, estar ali louvando ao Teu santo nome e vir aquela alegria, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, traz de volta aqueles que se afastaram, aqueles que perderam o gosto, o ânimo, Senhor. Que hoje, meu Deus, possa ser um dia de reconciliação, de restauração de vidas, Pai. Então, meu Deus, que o amor ao templo, à igreja, esteja sempre em nosso coração. Que esse entendimento nunca saia de nós. E esse fervor, como o Senhor Jesus defendeu o templo, que haja também em nós esse fervor para lutar pela nossa congregação, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, Pai. Meu Deus, eu peço a meu Senhor que abençoa, receba cada causa familiar que está sendo apresentada. Pessoas que oram pelos filhos, pelo casamento. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão intercedendo por alguém que está internado, em algum tratamento, meu Deus. Alguém que está preso atrás das grades, em uma clínica de recuperação. Que a misericórdia do Senhor alcance, meu Deus, por amor de quem está orando. Abençoe agora, meu Deus, essas vidas que estão sendo apresentadas. Eu te peço a proteção e o livramento sobre essa chave desse carro, dessa moto, essa casa, esse comércio. Livra da inveja, do olho grosso e dos ataques espirituais. Cada causa financeira, meu Pai, profissional, seja abençoado esse currículo, essa carteira de trabalho, essa causa na justiça. E que o Senhor Deus abra as portas para tu limpar o teu nome de todas as dívidas. Que toda gestante, a proteção de Deus venha sobre a tua vida e sobre a tua criança. Que a graça de Deus alcance a todos. Seja abençoado esse travesseiro, esse copo d'água. E que o teu dia seja um dia em paz. Que o Senhor Deus abençoe se tu vai viajar. Que Deus te leve, que Deus te traga em paz. Que o Senhor Deus te dê a saúde. Seja renovada a tua força, a tua fé, o teu ânimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te abençoo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados, eu espero por você amanhã. Porque hoje a missão está cumprida e está entregue. Mas se Deus me der vida e saúde, se Ele permitir, amanhã a gente está junto mais uma vez. Fica na paz e um abraço muito apertado para todos vocês. Tchau.